pessoal, bora de volta para agora uma mesa a gente falar um pouco sobre benefícios, como que a gente constrói aí um programa que tenha valor percebido realmente pelo colaborador. O que eu vejo muitas vezes? O RH coloca o benefício que ele gosta, mas não faz sentido nenhum para o pessoal da operação, o pessoal que está lá no dia a dia. Ou constrói um mega plano de benefícios, como eu já vi uma grande empresa aqui, que um dia fui fazer uma entrevista, ela tinha 42 benefícios no portfólio. Uau. Perguntei quantos o pessoal usa. 7. E aí surge aquele monte de dúvida quando vai para o balcão do RH, no online. Toda hora tem alguém com dúvida de benefício. Mas eu vou fazer só um parênteses aqui, que tem uma galera no chat desesperada pelo certificado. Gente, vou puxar um pouquinho a orelha de vocês. O que é mais importante, o conhecimento que vocês estão absorvendo aqui ou o certificado para postar no LinkedIn? Eu sei que certificado é legal, gente. Beleza, mas vamos aproveitar um pouco o conteúdo. O certificado vai ficar disponível, deixa eu ver aqui, ó. Daqui 40 minutos aqui na plataforma. Então, calma. Calma com o certificado. Aproveita o conteúdo primeiro. Então, vamos lá. Como é que a gente constrói esse programa de benefícios que não precisa ser gigantesco, tem um monte de coisas, e principalmente a gente do RH, aquele monte de fornecedor. Socorro, né, gente? Aí é um para isso, um para aquilo, um para aquele outro, daí quando você olha, parece aquele monte de fio desencapado. Um não conecta com o outro, você tem que baixar no Excel de um para subir no outro, e aí vira aquele caos na face da Terra, com grandes chances da gente errar, de esquecer de carregar o VA, carregar o VT, não paguei o fornecedor que é de academia, por exemplo, de benefício de academia, não paguei, esqueci, bloqueia lá o colaborador, pronto, tá virado no capeta, foi até a academia, não conseguiu entrar, deu. Já estragou tudo que a gente fez como planejando melhorar a vida dele. Para isso, meus convidados aqui, para a gente debater isso, como acontece no dia a dia, é a Ana Cláudia, que é gerente de gente, que volta aí minha parceira de fogo no parquinho, ela é da Solids, para falar um pouquinho como que ela tem feito na Solids, isso que ela tem visto também dos clientes da Solids. E o Ricardo Guerra, que é o líder do El Hub aí no Brasil, para contar para a gente um pouquinho como que traz tudo isso para montar de uma forma simples, gente. Vamos simplificar a nossa vida primeiro. Lembra, primeiro tem que ser de uma forma fácil para a gente, porque a gente tem o dom de complicar a própria vida, às vezes, gosta, né? A gente, não, mas tá todo mundo fazendo, eu vou ter que botar aqui também. Calma, vamos pensar primeiro. Então, bem-vindos à mesa aí para a gente discutir. Obrigada. Ana, mais uma vez, Ricardo, a primeira vez aí com a gente, mas obrigado por compartilhar com a nossa comunidade como que a gente... Sei que o povo não gosta muito de falar de benefício, mas é importante que a gente fale, porque para atrair e manter os nossos talentos, benefício faz toda a diferença. E aí vou começar, Ana, por você. Na experiência sua, por exemplo, líderes costumam ser incluídos nas decisões de benefícios ou é o RH decidindo eu mesmo, Irene, com as vozes da cabeça dele ali? No mundo perfeito, né, o líder, claro, participa. Na realidade, nem sempre, e a gente sabe disso. E talvez seja um dos maiores erros do RH justamente por isso, porque o RH, eu brinco, né, até que o RH tem que ser aquele que vai na cozinha, conversa e tudo mais, só que nós não estamos na operação, no dia a dia, a gente não conhece ali, e é o líder quem conhece, e aí várias vezes a gente discute, né, a gente não pode ter, são dois times rivais, RH e liderança, e aí é mais uma vez para se juntar a isso, não adianta o líder, o RH querer um benefício e achar, como você falou, tá todo mundo fazendo, todas as empresas trabalham assim, sendo que na nossa operação não vai fazer sentido. Então, respondendo, infelizmente ainda não, tá? Mas tá aí a grande virada de chave, ao meu ver, é trazermos os líderes, e não só os líderes, trazer toda a operação, a gente escutar o nosso público, porque eles que vão nos falar, né? E já que o tema, né, aqui do Talks é essa formação de liderança, a formação de liderança passa por conhecer o seu time. E ali é a grande chance de conhecer não só se alguém sabe Excel ou não, e sim se gosta de fazer uma academia ou não, por exemplo. Né? Esse é o papel do líder também. E quantificar, né? Que às vezes você solta na pesquisa de clima. Ai, não, o pessoal está querendo o benefício X. Quantos? Que pessoal mesmo? Quantas pessoas querem isso? Será que faz sentido realmente? Acho que essa provocação, Ricardo, também você percebe isso, que o líder não é envolvido nessa decisão, ou simplesmente, beleza, eu trabalho com recrutamento e seleção, chutando um exemplo aqui.
Ah, o candidato não quis vir, 2 ou 3 candidatos não quiseram vir porque não tinha o Well Hub na empresa, por exemplo. Aí eu já parto do princípio que eu tenho que botar o Well Hub para todo mundo. Será que faz sentido? Será que essa provocação de envolver esse líder, e se para ele faz sentido, porque vamos lá, se ele também não usa e não enxerga sentido, ele vai defender isso perante a Com equipe? toda certeza. Você percebe isso também, que esse líder não é colocado na mesa junto? Eu acho que eu voltei para o Brasil há 3 meses, fiquei 6 anos fora e felizmente está mudando. Eu acho que a primeira grande realização que eu tive, quando eu saí do Brasil, a gente ainda negociava muito com gerente e diretores das áreas de RH, ainda era uma importância que estava nessa liderança, e o lado positivo é que eu tenho visto muito mais CEOs, eu tenho muito visto a liderança das áreas participando nos processos. Então, não, deveria estar participando mais, mas eu queria falar que o ponto positivo é que cada vez mais há interesse. E eu acho que é função nossa, e aí nossa, eu como parceiro do RH e das áreas de RH, cada vez mais levar para a estratégia do negócio para que isso seja relevante para CEOs, para líderes de empresas, líderes de áreas. Isso pode ser feito de que forma? Principalmente trazendo um pouco do que você falou, quais são os dados, quais são os impactos, como que isso vai influenciar, né, no resultado da empresa. E qual a importância, qual a relevância do líder, eu acho que vai muito mais além da escolha do benefício em si e de como isso vai complementar a estratégia. No nosso caso, quando a gente tem a participação de um CEO no lançamento do benefício, ou até em conversas semestrais, que a gente tem um programa grande de comunicação, tem casos que a adesão ao benefício cresce 10, 15% do total da população. Eu já vi casos que amanheceu com 20% dos colaboradores tendo o Well Hub, a gente fez um trabalho junto com o CEO, fez um webinar, um evento presencial, no final do dia tinha 35% de pessoas participando. Não só na parte de vender, eu estava contando um caso aqui muito interessante há 7 anos, quando eu lancei uma empresa no interior de Minas, lá em Uberlândia, um grande atacadista, e o fundador dessa empresa era um senhor de uns 80 e poucos anos. A gente gravou um vídeo dessa pessoa fazendo atividade física, e quando a gente foi fazer o lançamento para todos os colaboradores, passou o vídeo com o reforço: pessoal, estou aqui todo dia, tenho 80 anos, fundei essa empresa há mais de 50 anos, eu faço exercício e eu quero que todo mundo faça exercício. Por quê? Eu entrego mais resultado para vocês quando eu faço isso, e eu quero que vocês entreguem mais resultado para si mesmo, tendo uma vida melhor, enfim. O líder gera cultura, o líder ele guia, né? Então acho que é fundamental, não só a escolha, mas implementar e gerar essa cultura pós-implementação. Acho que você trouxe um ponto fundamental e que embasa muito. Quando eu decidi o tema desse RH Talks, de ser primeira liderança e sucessão, é que muitas vezes a gente, como RH, foca demais no colaborador lá na ponta e esquece que no meio do caminho existe uma peça que pode me ajudar ou pode acabar com tudo que eu estou planejando, que é o líder. Um líder mal preparado, mal formado, ou mal orientado, com pouca informação, a tendência de que gere muito problema lá na ponta e mais trabalho para a gente do RH é altíssima. Então, essa edição nasceu exatamente nessa provocação. E você traz um ponto que o líder ser exemplo, ele comunicar que ele está usando, faz total sentido. E a gente trazer uma provocação, uma pimentinha também para essa conversa, que às vezes a gente não pensar nesse benefício, será que a pessoa consegue usar? Eu vejo muitas vezes uma sobrecarga de trabalho, a pessoa trabalhando 10, 12 horas por dia. Ela vai ter disposição para ir para uma academia? Para fazer uma terapia? Gente, ela quer sair, quer comer, quer dormir. Ela só quer existir, né? Ela só quer existir. Quando a gente vai para uma capital, como estamos em São Paulo, além dessa carga de trabalho, se ela está trabalhando presencial, ela tem mais 2 horas de deslocamento para vir e para voltar. Ou seja, se eu trabalhei 12, vai dar 16, eu só tenho 8 horas para dormir. E começa tudo de novo. Então, trazer esse benefício é interessante, sim, mas que a gente também traga a provocação por trás de: será que a minha carga de trabalho permite que as pessoas usem? Ou é só um negocinho para botar lá na benefícios da vaga, só para publicar a vaga como um atrativo, sendo que as pessoas nem vão conseguir usar? Que às vezes a adesão não é nem porque a pessoa não quer, é porque é humanamente impossível. Eu estou exausto para ir para uma academia, para ser fitness,
para ser good vibes ali fazer terapia, eu não consigo. Então, a provocação muitas vezes é que o líder sendo exemplo, ele também olhe se é possível as pessoas usarem. Que a gente atua muito no efeito e pouco na causa. Então, vamos voltar um pouquinho para trás. Investir num benefício determinado, por exemplo, o Well Hub, a pessoa se exercitando fica mais saudável, é menos doente, tem menos afastamento, ou seja, estou reverberando. Quando eu vou para um benefício, por exemplo, que é um cartão de VA, VR, VT, que é flexível, eu deixo a pessoa escolher. Isso também diminui meu trabalho, porque eu sou da época que, talvez, não sei se vocês pegaram do VR de papel. Claro que não. Ó, Tinha as trocas. vi no Google. Gente vendendo VR. Fui olhar Na praça. no National Geographic, que fez um documentário sobre isso, que o RH saía da sala uma vez por mês com aquele tijolo e ia distribuindo. E lá você tinha uma separação bem clara, Sim. VA, VR, e era os ticketzinhos com valores. Se sobrava, você tinha não tinha muito o que fazer. Depois isso migrou para o cartão também no mesmo formato, VA, VR, e aí na empresa que eu trabalhava, você podia trocar a cada 6 meses. Ou seja, era o caos para o RH toda vez que tinha que trocar. Hoje a gente tem a flexibilidade de entregar isso para o colaborador e entender se ele vai gastar com mobilidade, se ele vai gastar com supermercado, se ele vai almoçar no Sim. restaurante. Isso facilita a nossa vida. Mas, de novo, a gente entender nosso público. Acho que o grande ponto, assim, na questão de benefícios é entender meu público. Quando eu trago o líder para a mesa, ele se torna um aliado, porque sempre que eu perguntava para o meu líder de benefício, ele nunca sabia me explicar. E aí bombava o balcão do RH, ou hoje em dia, de formas online, a fila de atendimento para responder coisas que são básicas, né? E aí, na visão de vocês, quais são os benefícios que são mais valorizados quando tanto vai recrutar, quando vai comunicar internamente? O que a galera super pede? Eu quero muito tal benefício, que nas antigas tinham os outros benefícios bem gourmets, né? Que o C-Level ganhava um carro da empresa para trabalhar, Estacionamento. previdência Estacionamento. privada. Acho que isso tem caído muito, porque a galera quer coisas mais pro agora mesmo, pro dia a dia. Mas o que você tem visto e o que você oferece também hoje no pacote que você constrói na Solids, Ana? Tá. Eu vou dar a resposta que todo mundo odeia. Depende. Todo mundo odeia essa resposta, mas é verdade. Como a gente está falando aqui, os benefícios dependem muito da cultura. Né? Eu acho que eu já até te contei esse caso. Antes eu trabalhava em uma empresa e a gente lançou um benefício, que era auxílio creche. Colocamos auxílio creche lá nas alturas. Falei, nossa, agora nós seremos amados, né? Tipo, auxílio creche. Saímos no corredor, falando, não, todo mundo vai me parar, me dando parabéns, sabe? Você já anda até assim? Ninguém fala, ué, gente, tá acontecendo alguma coisa. Na hora que a gente chega, ninguém usou auxílio creche. Falei, gente, que coisa esquisita. Volta para a mesa, vamos ver. Nosso público tinha ali, na época, tinha 25, 30 anos. Ninguém quer ter filho nessa idade. Ou seja, a gente fez um benefício para o RH. Só mãe, nós amamos. Mas o público não fez nem efeito. E é justamente isso, depende, né? Então, depende muito da cultura. Então, e a cultura desce, eu sempre falo isso, a cultura desce. Então, se for uma cultura, por exemplo, onde o CEO, onde a liderança tem essa questão de saúde, essa questão de prática de esporte, faz todo sentido. Ou não, tem muito mais, uma empresa muito mais a questão de home office, então, o auxílio home office tem que ser muito maior. Ou, enfim, né? Você escolhe, eu não quero, o plano de saúde, enfim. Isso aí realmente depende, tá? Hoje... Isso é uma coisa, né? Você passou dos 30, você começa a olhar para o plano de saúde. Menos de 30... Não quer nem saber. Não quer nem saber. Infelizmente, é verdade. É isso, né? E, então, o que lá, hoje, na Solids, né? A gente oferece? A gente tem um pacote de benefícios que, sem falsa modéstia, eu considero bem interessante, que a gente tem o Well Hub. A gente fornece o Well Hub, tem alimentação ou refeição, né, no cartão benefício, tem mobilidade, enfim, essas questões reais. A gente trabalha com terapia online, então a empresa fornece 3 sessões de terapia gratuitas, né, online. A gente tem curso de inglês para 100% dos colaboradores, também 100% arcado pela Solids. E ainda o beneficiário pode incluir dependentes com uma taxa que a gente paga, então é bem menor.
Toda a parte de educação, então tem tanto Solids, na Solids Educação nós temos plataformas de educação, onde tem pós-graduação, a gente brinca que tem curso de culinária até pós-graduação mesmo, e é verdade. Ensina a fazer plataforma pão de tem- queijo de mineiro? Não, aí não tem como, né? Isso aí mineiro já Isso nasce é sabendo segredo. fazendo pão de queijo. Então, assim, o pacote de benefícios é bem legal e é uma coisa que a gente escuta realmente o que nós nos chamamos de solidianos, né, para colocar. Um exemplo disso não é um benefício, mas um exemplo dessa questão de escutar é que a gente tinha, que a gente fala um presente de tempo de casa, né? A pessoa ganhava um presente físico e tudo mais. Hoje a gente tem uma plataforma de gamificação interna, onde as pessoas ganham Solids Coins. Então, por exemplo, você vai e ganha um massageador com X tempo de casa. Cara, eu já tenho, não quero, pelo amor de Deus. Não tem tempo para fazer massagem, não Ou quero aquele velho isso. pressuposto. Não, eu acho que toda mulher vai gostar do secador de cabelo. Não quero, enfim. E aí você vai, tem uma plataforma como se fosse um programa de milhagem, você vai e troca, né, pelo que você quer. Mas aí é realmente o que a gente está falando, a gente precisa escutar e colocar, né? Então, a resposta é, infelizmente, depende da cultura. Mas é ouvir, né? E É ouvir. é ouvir, acho que. E também não é taxado em pedra. Não, Você vai ter que rever de tempos em tempos, né? com certeza. E aí, da sua vivência fora. Agora ele falou que morou fora, eu vou perguntar de fora, gente. Como é que é benefício lá fora? Como é que funciona lá fora, Ricardo? É muito similar, É. mais similar do que a gente imagina. Eu acho que você deu a resposta na pergunta, tem que ser flexível. Tem hoje várias soluções que, inclusive, facilitam bastante. As empresas têm diferentes gerações e mesmo dentro das mesmas gerações tem diferentes, né, percepções, né? Eu tenho 3 filhos, tem gente que não quer mais ter filhos. Obviamente que as preferências vão ser diferentes, mudam as prioridades. Mas basicamente o que é universal hoje em dia é o bem-estar. Não é porque, obviamente, eu trabalho com isso, mas é porque o mundo está pedindo, né? Cada semana que passa, infelizmente, os indicadores sociais trazem notícias ruins que impactam a parte financeira, a parte social, a parte humana das empresas. Semana passada foi a vez do burnout, foi a vez da depressão, enfim, então todos os hábitos, né, e o indivíduo na sociedade perdeu para telas, redes sociais, trânsito, falta de espaços verdes nas cidades, pressão, né, toda a questão do mundo moderno. Então, realmente, o que é universal hoje em dia é o investimento em bem-estar. E aí, sorte nossa, que a gente trabalha com isso, a nossa plataforma hoje, ela consegue entregar muito bem as necessidades, porque também é flexível, né? O fato da gente ter 30 mil tipos de academias diferentes no Brasil inteiro, diferentes cidades, né? A grande maioria dos nossos clientes estão no Brasil inteiro, tem 3, 4 fornecedores de plano de saúde, e tem o Well Hub que a gente está em todas as cidades, isso ajuda. Né, as equipes de RH têm uma simplicidade muito maior na comunicação. O fato de ter plano para base até o nível mais sênior da organização ajuda. E hoje os nossos aplicativos e soluções de bem-estar complementam tudo. Nutrição, mindfulness, né, a parte de terapia que tem dentro da nossa plataforma e tudo que precisa de bem-estar. E lá fora, a gente vê um pouco mais avançado já a compreensão das empresas que isso traz resultados financeiros. E aí a gente tem, na pergunta anterior, os líderes estão mais olhando, tá bom, eu tenho um benefício de plano de saúde, né, que é o único benefício que a gente não quer que as pessoas usem. Como que eu reduzo isso? Como que eu trabalho estrategicamente para que o meu plano de saúde não estoure porque a minha população está estourada? Então, a conexão de como esses benefícios conversam, e aí volta para a estratégia da empresa de people, né, de RH, é fundamental. E a gente, por sorte, vem crescendo bem rápido em todos os países. Voltando aqui para a questão que o colaborador tem que usar. Né, o colaborador tem que usar, então o benefício bom, ele tem que ser medido pela quantidade de colaboradores que usam. E o RH deveria ter um indicador lá para dizer, ó, meta de Well Hub esse ano é chegar, no seu caso, a 70%, eles têm 60% dos colaboradores usando o Well Hub. Né? Comparativamente, a população brasileira, 5% tem plano de academia. Qual é o ponto positivo? 60% da população deles estão mais produtivos, mais saudáveis, são mais presentes,
e impacta a sociedade. Hoje, o colaborador da Solids, ele tem uma probabilidade maior de ter qualidade de vida e viver bem, saudável, do que a média da população brasileira. Então, tem uma parte social também. Então, acho que na hora que a gente combina isso tudo, e eu acho que essa é a parte mais legal que eu amo na área de RH, na área de people, é o impacto que vai além da produção, vai além do lucro, ela entrega a razão social de ser da empresa, que é fazer o mundo melhor, né? E a coincidência é que os governos, na minha visão, não têm a capacidade de mudar tanto a qualidade de vida das pessoas quanto as empresas. Né? O trabalho que, de novo, cada um de vocês fazem, né, com os seus colaboradores é fundamental. É motivo de orgulho, né? Eu acho que é uma missão muito bacana, porque, de novo, são 60% dos seus colaboradores que as famílias vão ter o pai, a mãe e a família inteira mais feliz, mais saudável, enfim, fugindo das estatísticas que a gente vê negativamente nos jornais. Não, acho que um ponto que você traz, acho que me trouxe algumas reflexões aqui de como que a gente vende isso dentro da empresa. Sim. Que é uma venda, para as pessoas adotarem, você vender isso como uma... Não é porque a empresa está dando, não, é melhor para você. Ela não é obrigada a dar. Primeiro ponto que a gente precisa conscientizar o povo, que o povo acha que a empresa é obrigada a dar tudo. A empresa não é obrigada a dar, por exemplo, um L-Hub. Não é. Ela está dando porque ela entende que isso melhora a sua vida, melhora a sua produtividade, consequentemente, você é um Perfeito. profissional melhor, que você está bem com você mesmo utilizando isso. Tem uma pergunta no chat aqui que eu não vou saber responder, vamos ver se vocês sabem. Ixi, lá vem. Vamos ver se o Ricardo... Eu vou apertar o Ricardo, acho que vai sobrar para ele agora. O L-Hub pode ser considerado para a NR1 como uma implementação dessa adequação da norma? Pode ser usado como um dos programas que complementa a NR1? Ou, se você não souber, também depois a gente vai procurar, Ricardo. Eu acho que a resposta jurídica, legal, eu não posso dar, mas do meu entendimento, as iniciativas que a empresa vai tratar, várias delas incluem atividade física, inclui nutrição, ela inclui mindfulness, ela inclui tudo que está ligado à saúde emocional e à saúde, né, do colaborador. O L-Hub não é a solução completa para a NR01, mas eu acho muito difícil ter algum tipo de iniciativa, pelo menos dos pontos que o L-Hub entrega de bem-estar, que consiga abranger toda a população. Porque vai ser muito difícil você trazer uma solução que impacte 100% dos colaboradores. Pela nossa abrangência de soluções, o L-Hub é muito completo. Mas eu acho que a NR01 é algo que a gente, em muitos casos, vê como um desafio, né, na hora de implementar, mas não deixa de ser uma iniciativa do governo tentando estimular, né, o avanço de soluções para melhorias. Essa eu acho que é uma das partes que eu mais gosto da NR01, mapeamento, sabe? E isso deveria ensinar e ajudar todos nós a fazer essa evolução. De novo, inicialmente a gente vê mais trabalho, mais regulamentação, tem coisas negativas, mas eu prefiro ver a parte positiva. Eu acho que a gente vai conseguir evoluir bastante nisso, sabe? Precisa. Assim, o ponto é precisa. Tem 10 anos que eu vou em evento de RH e tem 10 anos que a gente discute como que a gente freia isso. Né? E a gente precisa melhorar. Faz anos que isso aparece como tendência, né? Exatamente. Quando eu olho aqueles conteúdos de tendência, Ricardo, já dá uma revirada de olho, porque tem um monte de coisa ali. Não é tendência, gente, é prioridade para fazer agora. Perfeito. E acho que assim, esse ponto da NR1 é importante que a gente sente com os líderes também, para que eles entendam o que é. Não é o RH inventando moda de novo dentro da empresa. Vamos lá, a gente vive em bolhas. O time do marketing recebe informação de marketing, consome conteúdo de marketing. A gente consome conteúdo de gente. O pessoal que é de TI está recebendo informação de TI. Eles não estão recebendo informação de NR1. Assim como a gente não recebe, lançaram um novo servidor da NASA lá que faz chover de cima para baixo. A gente no RH, isso não chega para a gente porque não é a nossa bolha. A gente precisa, muitas vezes, levar essa informação para que eles entendam que isso é uma adequação da norma, o que ela vai cobrar. E quando você sentar com o financeiro, você vai precisar usar uma palavrinha mágica. Multa. Quanto vai pagar de multa? Tá? É isso.
Mas voltando ao nosso tema de benefícios mesmo, trazer esse líder para que ele seja, digamos, um embaixador desses benefícios, que ele, na hora que um colaborador pedir para sair, isso seja algo que ele pode trazer para a mesa para negociar com esse colaborador, relembrar, que a galera esquece. De novo, aquele exemplo que eu citei no começo, 42 benefícios. Tinham 2 pessoas só para gerenciar benefício dentro dessa empresa. E só usavam 7. Ela estava pagando outros para Nem se nada. conhecia, né? E, principalmente, a gente tem um cenário que esse benefício não custe, que às vezes, benefício muito caro, é muito difícil de implementar quando a gente vai para a PME. Dificilmente um CEO, um CFO, dono de uma empresa familiar, por exemplo, vai aprovar um benefício muito caro. Mas que a gente tenha benefícios que sejam assertivos. Você, por exemplo, vou colocar benefício de home office, ou da creche, por exemplo, que você trouxe. A empresa é toda presencial. Adianta alguma coisa? Está lá nos benefícios da empresa. Vou colocar, por exemplo, o benefício de academia, saúde mental. Faz uma pesquisa, quantas pessoas usariam? Saúde mental acho que é um pouco mais complicado da gente perguntar, porque a galera fala que a gente ainda tem aquele viés de que quem faz terapia é porque é doido, né? Infelizmente. Inclusive, minha mãe, um dia eu falei, mãe, eu vou entrar na terapia. Ela, mas tá tudo bem? O que tá acontecendo? Alguma coisa? Não, calma, mãe, a terapia é bom fazer. É bom a gente dar uma negociada com os nossos demônios internos, mas trazer esse líder de vez em quando para a gente revender esse benefício para ele, eu acho que é uma das formas da gente também fazer com que o colaborador entenda lá na ponta. Acho que eu falei com alguém do teu time comercial essa semana para a gente contratar para cá. E eles trouxeram um ponto que é bem bacana, que é da gamificação, para a galera disputar entre si. Tem uma pessoa daqui que não pode disputar porque ela corre maratona, tá? Só para deixar claro. Essa pessoa tá fora. Essa pessoa sempre ganha lá. Essa pessoa não dá. Tem alguns. Mas acho que tem ferramentas que a gente pode usar para que a pessoa adote. Sim. Ela vai ver o colega do lado indo para academia, ela começa uma esteirinha ali, vou dar uma caminhada. Mas usar essas ferramentas com o líder primeiro, montado dentro do time dele. Talvez ele goste de ver todo o time dele fazendo exercício, já começa ali. Ele dando o exemplo, não precisa ser o CEO lá em cima, pode ser o líder direto. Mas como que eu trago esse líder também? Primeiro eu ouvi ele, mas o segundo ponto, como que eu transformo esse cara num embaixador para que ele seja a voz lá dentro da operação mesmo, porque eu não preciso toda hora, todo mês estar indo lá falar, ou respondendo toda hora, momento Carminha do dia, gritando inferno, respondendo de benefício todo dia na minha caixa de mensagem. Como que você enxerga? Como que você faz com... Você tem os BPs lá, né? Sim. É uma peça que faz sentido ou não? Sim, faz todo sentido. Os BPs são realmente parceiros de negócio, né? E na Solid são extremamente atuantes. Só que eu acho também que, além dessa questão, como você falou, dessa questão de bolhas, né? Talvez alguns conceitos para a gente, RH, seja muito óbvio, mas cada dia eu tenho mais certeza que o óbvio precisa ser dito, repetido e relembrado o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de total compensation ou remuneração total, para a gente é muito lógico isso. Só que as pessoas não, elas querem saber quanto dinheiro cai lá na conta. Né? Quanto que eu ganho no final do mês? Só que essa questão de benefícios, ela precisa ser vista também como uma remuneração, como você bem colocou, não é obrigação da empresa, então é algo a mais, é um benefício a mais que traz. Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser visto, e também tem que ser algo só para não ser algo só para estar ali, né? Então, como o Ricardo colocou, nós estamos trabalhando então bem-estar. Por quê? Só porque a gente é legal? Também, no RH. No RH é super legal. É a parte que a gente bebeu do marketing. Né? A gente é super legal. Mas, além disso, tem alguma coisa por trás? É lógico que tem. NR1, é algo assim, que eu estou discutindo bastante, que eu sempre falo, gente, não adianta nenhum benefício, você não vai achar a solução, você não vai ter assim, a bala de prata se você colocar tudo que a NR1 pede e seu ambiente ser péssimo. É justamente isso que eles querem, o contrário. E o benefício é isso. Então, seja questão de bem-estar, seja de saúde mental, seja qualquer tipo de benefício, precisa fazer sentido para a ponta. E o líder, como eu já falei, e sem medo de ser repetitiva, o líder ele tem que ser um aliado do RH. Ele é um braço do RH ali. Até porque, gente, gestão de pessoas não é o RH quem faz. E é algo que a gente, RH, vive brigando, só que vive proporcionando e jogando no colo da liderança.
A gente fala isso, nós somos RH estratégicos, né? Então a gente trabalha com isso. Tá bom, o que você está fazendo ali na prática? Você está trazendo o líder para você? Então, o benefício, ele precisa ser visto como um ganho. E não é só porque o RH é legal. Porque o RH precisa, sim, pensar em números. O RH precisa trazer números. E os benefícios são formas, são situações, né, que são mensuráveis para esses números. Tem uma pergunta aqui do chat falando: tenho dificuldade de conversar com o meu gestor sobre essas adequações. Ele tem muita má vontade em compreender benefícios ou motivos. Até quando falo sobre multa, ele quer mais questionar do que compreender. É um gasto de energia enorme, saio cansada e irritada também. Aqui eu vou responder uma coisa que acho que você não gostaria de ouvir. Tem guerras que a gente entra, tem outras que a gente abandona. Às vezes você está brigando por uma coisa num lugar que não vai mudar tão rapidamente. Então, às vezes, é melhor dar uma olhadinha para o mercado, atualiza o LinkedIn, né? Porque talvez tenha um lugar onde esse seu conhecimento, essa sua boa vontade, seja mais valorizado do que você está discutindo com alguém que não quer ouvir. Então, tem gente que só aprende na dor. Talvez, quando chegar uma multa da NR1, ele te procura e fala: tá, mas espera aí, o que eu tenho que fazer? Eu falo, então, né, dos criadores de Eu Avisei, veio aí, né, a multa, mas acho que é um ponto que às vezes a gente também tem que saber quais guerras estamos comprando. Porque tem empresa que não vai virar. Concordo, Léo. E também tem a questão da linguagem, né? Porque eu não sei se é conhecido aqui, mas em Minas a gente fala muito do RH abraçador de árvore, né? Talvez a linguagem que esteja se passando para os líderes seja uma linguagem que não é o que ele quer ouvir. Tá bom, multa parece uma ameaça. Se a gente inverter, em vez de multa, a gente falar de resultado, falar que isso vai trazer mais resultado, que vai trazer mais lucratividade, você não está mentindo, muito pelo contrário, você está adaptando a sua linguagem para o seu interlocutor. Sentar com o Ricardo, por exemplo, é líder do Brasil, sentar lá com ele. Olha, você investindo isso, vai melhorar isso, que no final... Exatamente. Você trazer, por exemplo, uma plataforma, um benefício novo, vai custar menos do que o custo... Vamos lá, gente. Afastamento, é o exemplo que eu sempre trago. Volta lá, olha quantos afastamentos você teve nos últimos 6 meses. Dá uma olhadinha no motivo, se conseguir aí. Quanto custou? Porque uma cadeira vazia é alguém que não está produzindo e que a empresa está pagando. Quanto custou? Beleza. Isso tem um custo, estou chutando aqui, de R$ 5.000 no mês. Uma plataforma que você implementa, que é um benefício a mais para o colaborador, custaria 2. Você assume uma meta de redução disso. Assume uma meta, porque a gente tem medo de meta também. Sim. E às vezes você vai descobrir que a meta você consegue, outras vai precisar de ajuste e faz parte da vida. Nem sempre dá certo da primeira vez, mas eu acho que essa linguagem, se eu sentar na sua frente e trazer essa provocação de vou reduzir o seu custo, vou trazer um benefício que me ajuda no engajamento, na atração de talentos, e ainda vai sobrar dinheiro com o que eu estou economizando, acho que é a forma que a gente está... Se eu só falar turnover e afastamento... Multa... Então, fazer cálculo, né, Ricardo? Vamos para a planilha. Sim, eu acho que tem a forma, sem dúvida, ela sempre precisa variar e a gente pensa mais em como a gente explicaria muito antes da gente pensar como é o melhor para aquela pessoa entender, embora ainda assim possa ter um tipo de resistência, mas na nossa experiência, quanto mais você busca outros influenciadores, e os influenciadores podem ser seus pares, podem ser outros gestores, podem ser outros diretores, se a conversa é com o CEO, eventualmente o próprio diretor de RH pode trazer quais são os desafios da área do marketing, da área de vendas, da área de finanças. Se a conversa é com o financeiro, esses outros interlocutores podem trazer. Às vezes a pessoa está lidando só com a parte de bem-estar, ela está muito focada em desenvolver um programa de bem-estar e ela não conecta o próprio programa de bem-estar até o próprio custo do plano de saúde. Já vi vários casos de serem áreas diferentes negociando essas duas plataformas e não faz a conexão do retorno do benefício entre as duas. Então, eu acho que tem diferentes maneiras, é sempre importante buscar ajuda. Assim, né, a gente às vezes é muito focado no líder
né, nosso mais próximo é quem vai ajudar só a gente, mas a parte de ter outros influenciadores é importante, trazer cases, às vezes um vídeo, né, a gente tem um monte de case disponível nas nossas plataformas de outras empresas que implementaram, trazer números de mercado, pesquisas, então tem diferentes maneiras. Ainda assim, né, esse líder, essa pessoa é resistente, aí tem um problema ali, talvez Que é a hora de... a outra sugestão Pegue seu sua. banquinho e, né? Mas assim, pela experiência a gente sempre vai esbarrar nessas dificuldades. Então, eu acho que a gente tem que tentar encontrar essas maneiras, teste de diferentes maneiras e vá aprendendo, pedindo ajuda de novo em outros interlocutores, que eu acho que vai ser bom para você. E acho que você traz alguns pontos, algumas linhas que a gente pode ir. Primeiro, vou lá com o resultado de uma pesquisa de clima que a galera está pedindo determinado benefício. Pronto, tem um dado. Segundo, conversei com os líderes, eles trazer esse ponto do líder. Pesquisas de mercado são dados que mostram que tem comprovação de que tem produtividade, ganho de produtividade, faturamento. Traz redução de custo que você tem com isso também. Aí leva tudo isso para a mesa e vai conversar com um papo de negócio. Que aí talvez assim, o seu gestor pare de achar que isso é papo de psicólogo, que é papo de RH, que você está querendo, sendo Maria vai com as outras, porque está todo mundo implementando. É mudar a forma que a gente discute as coisas, a forma que a gente leva isso para a mesa. Muda também, não só facilita a implementação de um determinado benefício, alguma coisa, mas muda a forma que ele vê a gente também. Peraí, ele está atento, ele trouxe dado, ele foi pesquisar, ele sabe quanto é que a gente está gastando nisso. E até questões de passivo trabalhista que pode ser reduzido e tudo mais. Então, tem uma série de erros que a gente comete muitas vezes ao falar nossa linguagem por estar preso demais na nossa bolha de RH, e a gente precisa visitar mais as outras bolhas para aprender outras coisas. E aí, para a gente caminhando já para os finalmente, né, porque passa muito rápido, temos aí mais ou menos 15 minutos, os primeiros passos, acho que a gente falou de uma forma meio orgânica aqui, de entender, mas quais os primeiros passos para uma empresa que quer trazer um programa de benefícios que realmente faça sentido para o seu time, para os seus líderes, para o negócio que dê resultado. Vou inverter agora pelo Ricardo. Quais os primeiros passos que você diria para tanto o RH, mas estou puxando também fora do RH agora a pergunta, porque às vezes você está numa startup que nem RH tem, mas o gestor quer trazer, por onde que ele começa? Olha, no nosso caso, eu acho que o bem-estar ele já está universalmente aceito como uma prioridade do ser humano. Eu acho que a gente, quando começou há 10 anos, tinha bem menos essa noção. Todo mundo já sabia, óbvio, atividade física, nutrição, isso é importante, mas eu acho que hoje em dia está mais latente para a grande maioria das pessoas. Dentro disso, quando você vai montar um programa, e aí tem duas formas, você está tirando o budget, né, ou tirando o orçamento de algo que você já tem aprovado, ou se é algo novo, você tem que gerar, né, a discussão do porquê que isso é valorizado para a empresa, para os usuários e para o ecossistema. Você falou alguns deles, trazer dados, né? Se a empresa tem plano de saúde, você já tem uma linha grande para evitar custos, 75% dos custos do plano de saúde são evitáveis, é inacreditável, e essa é uma informação que a gente discute também há 10, 15 anos, né? O gasto com prevenção é só 4%, então ele é muito desproporcional, e a gente tem todos esses dados. Todos os modelos de novos clientes que a gente tem ferramentas que a pessoa pode pegar os dados, né? Quanto é seu custo de saúde por colaborador? Quanto é seu turnover? Quanto que é o percentual de faltas? Quanto isso custa para mim mensalmente por empresa? Quanto que eu vou reduzir? Grande maioria dos projetos que a gente faz, o retorno é entre 3 e 4 vezes o valor do que a empresa precisa investir. A gente nunca fez nenhuma avaliação de retorno de investimento que não foi positiva. Pelo contrário, sempre que o cliente questiona, eventualmente ele sai da mesa da negociação investindo mais, ou trazendo o dependente se não tinha, ou aumentando o subsídio do colaborador. Isso tudo porque você saiu de uma discussão puramente, né, usando aqui a palavra abraçar a árvore, mas para abraçar o resultado, e eu acho que isso sustenta.
Tem dados, por exemplo, mostra as empresas que mais investem em bem-estar no mundo, todas têm mais resultado que os principais índices financeiros. Isso também é antigo. Então você começa a desenvolver tudo isso. Aí a partir disso você olha para dentro da sua população. No nosso caso, o grande desafio é entender quem é a população e quais são os canais de comunicações. E aí o canal de comunicação, um deles é o líder, né? Os embaixadores, a gente tem um programa de embaixadores que, por sinal, funciona bem. E cada empresa tem o seu desafio. Então, quando a gente implementa na mineradora, é diferente de um supermercado, é diferente de uma empresa de petróleo que tem, inclusive, a plataforma de petróleo operando. O legal disso é que, bem feito, todos os setores funcionam, todos os tipos de públicos. E isso precisa estar alinhado, de novo, o que vai ser a estratégia ao longo do ano de cada uma das empresas. No caso de empresas menores, o que a gente até tem visto, e foi interessante falar de PME, elas investem um pouco mais do que as grandes. E elas investem mais do que as grandes porque, eventualmente, a marca das grandes tem uma atração maior no imaginário do jovem ou da população. Hoje, as empresas pequenas são as que estão dando os melhores subsídios de Well Hub. Então, elas estão baixando bastante o custo que o colaborador precisa pagar e elas estão tendo programas incríveis. A gente tem casos de empresa com 90% das pessoas utilizando o Well Hub, as empresas PME. Então, assim, isso vem crescendo. E o que é feito diferente? A implementação. Uma sugestão, toda vez que vocês estão contratando um fornecedor, eu acho que é muito relevante perguntar duas coisas. Como que você vai me ajudar na implementação? A grande maioria delas tem uma boa resposta para isso. Na minha experiência, a maioria, salvo raríssimas exceções, sabem a resposta, tá bom, como você sustenta depois? E isso é por isso que quando a gente começou a trabalhar, e até hoje a gente chega nas empresas, tem muito RH que acha 5% bom de adesão. 10% acha maravilhoso. E a grande maioria dos benefícios é isso, a média, sabe? Porque começa um pouco mais intenso, a empresa tem lá um serviço de boa implementação, mas não tem a retenção estratégica ao longo do tempo, sabe? Então, planejamento do benefício é sobre a implementação e a manutenção ao longo do tempo. E como isso vai impactar na cultura da empresa. Se não for uma jogada que impacta a cultura da empresa, tem alguma coisa faltando, sabe? E aí é onde complementa lá, voltando ao primeiro ponto que a gente falou da liderança envolvida, que a cultura parte da liderança, né, e de todo mundo que está influenciando esse ecossistema. Não, acho que você traz uma provocação fundamental, não é só contratar e colocar. Perfeito. O povo tem que usar. Não adianta, se o povo não usa, é um benefício que não era para estar no cardápio, digamos assim. Não é para estar no Lego de benefícios se o pessoal não usa, mas também a gente procurar entender por que não usa. Perfeito. Se a adesão é baixa, é por quê? Porque as pessoas não gostam realmente, não tem tempo, às vezes eu vou ter que fomentar um hábito, e às vezes a gente gastar menos com palestras good vibes, ou só fala de saúde em janeiro, na época da saúde mental, ou na época da CIPA, naquela semana da CIPA. O resto do ano ninguém fala mais nada. Durante o ano eu tenho um indicador de quantas pessoas estão usando. O líder sabe quantas pessoas estão usando? O meu pool de líderes, quantos deles estão usando? Será que eu sei disso? Será que eu estou voltando lá no meu plano de saúde? Eu sei o gasto do meu plano de saúde, eu só estou gerando... É eu me provocar, eu entender, ser curioso de saber as coisas, para eu conseguir enxergar, fazer as perguntas certas e pegar os dados que eu tenho para ter uma conclusão, não simplesmente ir lá... Não, mas está todo mundo no mercado disponibilizando isso, eu preciso disponibilizar, senão eu não consigo contratar. Isso é um argumento muito fraco para a gente chegar numa diretoria e tentar trazer um pacote de benefícios mais atrativo. Não tem ligação nenhuma com o negócio. E muitas vezes você está usando com isso, não é nem isso que está fazendo você não contratar. Tem um tanto de outras coisas, a cultura da sua empresa, como ela está sendo vista no mercado, a remuneração que não está boa. Não é só benefício que define uma contratação. Tem uma série de outras coisas, mas... Ana, diga sua contribuição para a galera que vai montar esse pacote. Como é que você montou o seu Lego por lá? Legal. Eu não podia passar sem a pimenta, né? Sem o fogo no parquinho. Cadê o extintor, gente?
Nós, enquanto RH, a gente fala muito dessa questão ainda como tendência de sermos RH estratégico, só que a gente usa poucos dados. Ou então a gente usa dados e não transforma em informação, né? Que é exatamente isso que vocês estão falando. Nós temos esses dados todos. Nós temos, enquanto uma folha de pagamento, absenteísmo, a gente tem isso. Mas o que a gente está fazendo com isso? Ou isso é só para preencher planilha e mostrar um gráfico que o absenteísmo está subindo, né? Então, o primeiro passo é o RH vir, né, voltar para a mesa e perguntar. Falar, ok, eu tenho esses dados aqui, meu absenteísmo está crescendo em tal área. O que está acontecendo? E trabalhar realmente esses dados, porque uma frase que eu vivo falando é que as pessoas não são números, mas as pessoas sim precisam trazer números. Fato. Então, o RH precisa trabalhar com número. O RH tem que trabalhar com dados. E os benefícios são formas de se trabalhar com esses dados, né? Então, já fez a análise. Ok, liderança. Né? Porque a gente fala muito de treinamento de liderança, de formação de liderança, mas treinar liderança é muito mais do que soft skill. É muito mais do que você como dar um feedback, como criar um PDI. É muito mais do que isso. Então, traz esses números para a liderança e fala assim, aqui, vamos aprender a ser líder e vamos juntos analisar isso? Porque eu tenho o número da empresa, eu tenho a visão global. O que esse número traz para a sua área? Aí você está formando, inclusive, a sua liderança, esse pensamento crítico, essa análise. E aí, com isso, você começa a construir seus benefícios. Um exemplo, né, na prática, eu esqueci de um benefício que a gente dá lá na Solids, que é a aula de luta. A gente dá aula de luta 2 vezes por semana lá na Solids. E por quê? Para não socar o líder? Em vez de bater nos outros, a gente bate brincando. Mas por quê? As pessoas pediram isso. Né? A gente tem o El Hub e tudo mais, assim, tá bom, mas hoje o que vocês gostariam aqui? Então a gente tem, estou indo de uma ponta a outra, nós temos o espaço do mini solidiano, né, onde a mãe ou o pai, o funcionário solidiano pode levar o seu filho, tem um espaço berço para amamentar, tem tudo lá, ok? E na outra ponta, tem gente pedindo literalmente essa liberação de estresse. Então a gente tem aula de luta 2 vezes por semana na Solids. Então, a gente preferiu que eles batessem no saco de pancadas do que bater no RH. Tudo é uma estratégia. Então, a gente escutou isso. E por quê? Não foi do nada, não foi vamos ter aula de luta. São os dados que nos mostram, inclusive, qual que era a plataforma, qual que era o que eles estavam usando mais e o que eles estavam sentindo dificuldade pela localidade de ter. Luta. Então, opa, não seja por isso. Rapidinho. A gente contratou. Então, de novo, como se construir? Utiliza os dados que a gente tem, porque nós temos dados. Com certeza, nós temos muitos, só que esses dados normalmente são para preencher planilha e apresentar numa apresentação de resultados gráficos, que eles por eles, tá ali bonito, lindo, um gráfico de pizza, linhas crescendo, mas e aí? Dashboard, clica, só se falta Nossa, soltar faz foguete. aquela coisa maravilhosa, mas e daí? O que isso traz na realidade? Gastou mais tempo montando o dashboard do que fazendo análise. Não, inclusive, você só faz, né? Você não faz análise, você só coloca lá. Vai lá no time de BI e me ajuda aqui. Me ajuda. É isso. Então, o primeiro e o principal é entender os dados e, pegando o tema do evento, forme seus líderes, em análise crítica. Porque o líder precisa ter análise crítica. Só que para você formar isso, você também precisa ter enquanto RH. Exatamente. Assim, acho que a gente também precisa fazer as perguntas do porquê. A gente às vezes está muito focado no como. Sim. Já sai pro como. Por quê? Os 5 porquês. Os 5 porquês é mais velho do que nós 3 juntos aqui, né? Por que eu tô fazendo? Começa a perguntar por quê. Talvez você descubra que não teria que fazer aquilo, não é daquela forma. Exatamente. Ou que você precisa também de uma outra opinião. Senta numa outra mesa, vai lá no financeiro, conversa com ele. Se a empresa é um pouco maior, já tem um SESMIT, que é o setor de saúde. Vai lá, pergunta. Quais são os maiores afastamentos? Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, tinha uma pessoa que... Foi quando eu descobri o termo contumaz. Que é a pessoa que se afasta com frequência. Nos 365 dias do ano, essa pessoa tinha trabalhado menos de 100. De tanto atestado que ela tinha. Uau.
Mas nessa época eu era da área de processo e qualidade. Foi onde a gente foi investigar alguns casos. Será que se você tem um contumaz dentro da sua empresa e não se ligou? O líder dessa pessoa talvez está sinalizando isso e a empresa está ignorando. Sim. Você olhar, será que é uma pessoa, está concentrado numa pessoa, numa equipe? É a mesma pessoa frequentemente? Isso está trazendo custo e quando você traz isso para a mesa, para uma discussão, você... Peraí, ele foi atrás, ele foi procurar, essa pessoa foi entender. E falar de dinheiro no RH, às vezes, é tipo Voldemort no Harry Potter. O RH não pode falar de dinheiro. Nossa, não pode. A gente não só pode, como deve. Precisa. Todas as áreas da empresa falam de dinheiro. Por que a gente não pode? Ah, porque é pessoas? Pessoas precisam de dinheiro, a gente também precisa gerar resultado. Então, trazendo aí para a gente construir, assim, como aprendizado desse painel, primeiramente que a gente ouça, que a gente Com pesquise, certeza. que a gente ouça nossas equipes, nossos líderes para entender o pacote que faz sentido, mas também que a gente ouça os dados que a gente já tem. Eu sempre falo que talvez o RH seja a área que tem mais dados dentro de uma empresa. Sim. O marketing não sabe tanta coisa do próprio público da empresa quanto a gente. Com toda certeza. Então, que a gente olhe para dentro disso, saiba fazer as perguntas corretas para os nossos dados. Porque senão é só um amontoado de dado mesmo. O departamento pessoal, que é... Talvez aqui, vou trazer uma relação que o pessoal fala que às vezes é o patinho feio do RH, que é a área mais burocrática, que lida com mais processos burocráticos e que tem a briga se DP é RH ou não é. Tem toda a treta na internet. O DP tem muito dado. A folha de pagamento pode reduzir o custo se você olhar muito para o seu DP. O plano de saúde vai te trazer muito dado. As pessoas estão usando mais com o quê? Será que é frequente? Será que é... E até, por exemplo, eu lembro de ano passado eu entrevistei o VP de RH da Bosch. Lá eles usam o exame admissional, o periódico. Eles não fazem só tá bem, tá com algum problema não, tá sentindo alguma dor não, que é o que a gente vê nas empresas. Eles aproveitam para fazer alguns exames com esse colaborador nesse dia. Com isso, eles conseguiram reduzir colaboradores com diabetes, com pressão alta, a pessoa passou a se medicar, fazer exercício. Ou seja, aproveitou um rito que já é normal. Vamos lá, o investimento para fazer um exame desse é ridículo perto de um afastamento. Certeza. Então, que a gente seja inteligente, conecte algumas coisas, conecta com a saúde desse colaborador, que vamos lá, na época que eu conversei com ele, a maioria do público da Bosch é masculino, que é o público de fábrica. Homem vai no médico, gente? Raramente. Só quando tá morrendo mesmo. Não é o morrendo de uma gripe, é o morrendo de Isso que eu ia verdade. falar, mas isso acontece com frequência. Isso. Então, que a gente use isso como de forma inteligente. Os dados que a gente tem. Não tem plano de saúde na empresa, não oferece esse benefício ainda, tem índice de afastamento. Já é um dado que gera custo para a empresa. Tem plano de saúde? Vai lá, cobra do seu plano de saúde, me explica onde que está sendo usado, por que aumentou tanto, está numa faixa de idade, está num tipo de público? Pergunta. Não simplesmente só, não, aumentou porque foi o reajuste do ano. E o custo de uma ida ao pronto-socorro é quase 5 vezes maior do que uma consulta eletiva. Então, é isso. Então, Mas é isso, assim, queria dar o final de vocês agora, a dica de ouro para essa galera entender que benefício precisa ser customizado. Vamos lá. E não é taxado em pedra, precisa ser revisto. De quanto em quanto tempo, por exemplo, você revê, Ana? não tem um tempo, tá? De verdade, não tem um tempo. Porque a gente faz pesquisas e escuta o público quase que diariamente mesmo. Então, não tem um tempo, mas a gente também não tem medo de mudar de alguma forma, já que é uma solicitação. Então, nós temos... De novo, né, nós somos é uma solicitação baseada em dados e realmente a gente traz. Então, não é todo dia tem um benefício novo, mas todo mês, ao pegar os resultados, nós temos a análise dos benefícios que nós temos. Está fazendo sentido? Não está? Está sendo Temos que usado? aumentar? Está sendo usado? Não. Então, todo mês nós temos isso. E aí, Ricardo trouxe algumas provocações bem boas aqui para a mesa também da visão dele, trazendo essa visão de mundo. E o que você deixaria de dica aí para o povo? Assim, a primeira coisa, quero implementar um benefício. Por onde eu começo?
Pelo El Hub. Ó, dei a escada. Eu acho que tem que olha para as pessoas que você conhece, eu acho que quais profissionais de RH você já interagiu ao longo da carreira, o que tem nas outras empresas. Uma coisa que funciona muito para ajudar novas empresas são quando empresas conversam com clientes atuais nossos, né? Se isso funciona para a gente, com certeza funciona para todos os novos parceiros. Eu acho que a gente tem visto crescer muito empresas como a Solids que ajudam, né, a montar isso, e ter um parceiro para fazer isso de forma estruturada a gente vê como algo positivo. Tem crescido cada vez mais, então fica a dica aí também. Mas acima de tudo, eu acho que cria um plano, garante que nesse plano você tem os motivos corretos, você tem a implementação correta e a sustentação. E não caia em novidades ou balas de pratas que vão mudar a empresa ou a forma com que a gente faz gestão. Isso não existe. Assim, consistência ainda é a melhor de todas as estratégias que eu conheço em qualquer área. Se você não está construindo algo que vá perdurar nos próximos anos, provavelmente você está fazendo algo que não deveria ser feito. Então é algo que tem que começar bem, pelos motivos certos, e ter aí o plano de continuidade ao longo da história e da jornada cultural de cada empresa. Né? A empresa, ela é um microsistema, né? Um microambiente social, que a coisa de maior valor que tem dentro dela é a cultura. E a cultura precisa ser trabalhada ao longo dos anos, né? Então, eu acho que o benefício tem que andar de lado com a cultura. E aí eu vou deixar minha última provocação aqui. Fazer um bench com uma outra empresa é aprender com o que ela está fazendo. Não é pegar a fórmula pronta e colocar na sua, tá? Perfeito. Povo que adora uma planilha de RH nos grupos lá, vamos acordar para a vida e aprender o porquê que a gente está fazendo as coisas. Se você chamar a Ana para fazer um bench, é para aprender com ela como foi construído e os resultados que ela está tendo. Não é para pedir, Ana, você pode me mandar como é que você fez? Ou me mandar pronto. Não é sobre isso. A gente precisa aprender a fazer as coisas, a perguntar as coisas, até porque quando alguém perguntar, a gente saiba explicar e não fique com a calça na mão e agora... A gente precisa saber isso, que é dessa forma que a gente ganha voz. Pessoal, quero agradecer o papo e deixar também um spoiler. O El Hub e Solids estarão comigo no RH Summit, no dia 3 e 4 de junho, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Se você quer conhecer os dois pessoalmente, bater um papo, tirar mais alguma dúvida, pedir um autógrafo, né, talvez, esteja com a gente no Expo Center Norte, que está... Clicando aqui no link aqui em cima, a gente tem desconto para quem comprar o ingresso agora, tá? Daqui a pouquinho eu já volto com um outro papo, que é para exatamente a gente fechar tudo isso. A gente falou muito sobre como. Agora eu vou falar com a Isadora da Flash sobre como a gente mensura o sucesso desses novos líderes. Vai rolar um videozinho rapidinho, daqui a pouquinho eu tô de volta ao vivo aqui, tá bom? Espero vocês.